voltamos e vamos de fato ao estudo do sinal de uma função. E para explicar, guys, na verdade, a gente vai começar com um exemplo. Por que começar com um exemplo? Porque na verdade a questão do estudo do sinal, o conteúdo em si já foi passado. Era exatamente o estudo do sinal da função do primeiro grau e função do segundo grau. Funções aleatórias que são do tipo que foi dito, produtos e quociente de fatores de termos de ordem 1 e 2, nada mais do que uma junção de várias coisas que nós estudamos. Então, com exemplo e explicar como se faz o exemplo. E o exemplo será esse aqui. Estude o sinal, obviamente, já que é o que a gente quer. O estudo do sinal D, vou colocar aqui D, Y igual, pode ser f de x, pode ser qualquer coisa aqui. O importante é uma expressão que a gente vai estudar. Igual o que? Vejamos. Vou colocar aqui um traço do sinal da fração. Pronto. Vou colocar um pouco grande. E vejamos o que a gente coloca aqui. Eu vou colocar um 3. Vou colocar um x menos 2 ao quadrado. Vou colocar mais um x mais 5. Pronto. Vou colocar o cubo. E aqui eu coloco x menos 1. Vou colocar x menos 1 ao quadrado. E vou colocar aqui x à quinta mais 7x ao quadrado mais 1, pronto. E coloca aqui elevado a 4. Aí você pode se perguntar, professor, foi dito que eram termos de ordem 1 e 2, e aqui dentro da base aparece ordem 5. Mas calma aí que aí vai ser explicado que isso aqui na verdade a gente vai ignorar, que não vai influenciar. Você pode dizer, e aqui é a ordem 3, mas também mantenha calma que no fundo a gente vai olhar só para a base, que é a ordem 1. Isso aqui é a ordem 1. Mas, ok, então vamos lá para a nossa solução. Solution. So, como é que a gente faz o estudo do sinal de uma função assim? É uma função, eu tentei complicar ela um pouquinho, colocando vários fatores, para que a gente possa conhecer diversos elementos. E a gente vai fazer alguns exemplos mais adiante, mais simples, que é para que a gente possa compreender o que está rolando, o que está acontecendo, como é que eu trabalho com uma função quando eu quero estudar o sinal. Ok? Então, vamos lá. Nessa aqui eu espero conseguir vários exemplos. Se eu não conseguir, a gente faz numa aula online e a gente faz mais exemplos. Ok? Guys, a primeira coisa sobre o sinal em funções assim, é perceber que aqui está toda uma estrutura organizada como um quociente, aqui um quociente em cima, um quociente embaixo, sendo que tanto o numerador quanto o denominador são apenas fatores, são produtos. Aqui tem um produto, vou colocar de outra cor. Aqui eu tenho um produto, aqui eu tenho um produto e aqui eu tenho um produto. E o que significa estudar o sinal de uma função ou de uma expressão? Estudar o sinal. Vamos destacar de outra maneira. Vamos destacar assim. O que significa? Bom, estudar o sinal significa determinar os valores do domínio, que normalmente fica no eixo X, os valores do domínio, onde essa função tem um sinal positivo e onde ela tem um sinal negativo. Quando você faz isso, quando você diz ela é positiva para tal x, ela é negativa para tal x, você está estudando o sinal. Então eu quero saber onde essa expressão tem sinal positivo, onde ela tem sinal negativo. E quando eu pergunto onde, eu estou me perguntando para que x, para que variável. Variável aqui entender que é x, se fosse t seria para que t. Então,
para que t isso aqui, ou x, perdão, para que x isso aqui é positivo e para que x é negativo. Ora, isso por ser um quociente, eu posso fazer um jogo de sinal. Um jogo de sinal vai me dizer onde é que é positivo e onde é que é negativo. Como assim um jogo de sinal? Eu vou olhar onde isso é positivo e onde isso é positivo. Então, como aqui é um quociente, o resultado vai dar positivo. Se eu descobrir onde aqui em cima é negativo e aqui embaixo é positivo, pelo jogo de sinal, já que é um quociente, o sinal será negativo, porque menos com mais é menos. Então, o segredo aqui está em fazer o jogo de sinal do numerador com o denominador. Sendo que, na verdade, o próprio numerador e também o denominador, por ser fatores, por ser um produto de fatores, significa que eu posso analisar o fator de cada, perdão, o sinal de cada parcela, parcela não, perdão, guys. Posso analisar o sinal de cada fator, esse fator, e fazer o jogo de sinal também, já que é produto, fazer o jogo de sinal para eu ter saber qual é o sinal do de cima. E a mesma coisa com o de baixo. Então, a moral da história, eu vou até apagar isso aqui, você pode escrever aí. A moral da história é o seguinte: no final, o que a gente vai fazer é estudar o sinal. Deixa eu botar um pouquinho mais aqui. Estudar o sinal de cada um dos fatores, esse fator aqui. Estudar o sinal de cada um dos fatores, cada um deles. Tem um monte de fator aqui, eu vou pintar tudinho, estou destacando os fatores. E no final das contas eu vou fazer o jogo de sinal com cada um dos fatores. Por que eu vou fazer o jogo de sinal? Porque aqui são produtos e quocientes, então o jogo de sinal vai me dar o sinal disso aqui tudinho. Ou seja, vou estudar o sinal desse. São 5 fatores. E aí, feito isso, eu vou fazer todos os jogos de sinais possíveis. Vou fazer o jogo de sinal dos positivos com positivo, com negativo. E aí, nessa salada de sinais, eu vou obter o sinal. É essa a filosofia. Essa filosofia você vai entender melhor quando for para a prática. Então, por enquanto, é para tentar imaginar aí a situação. Mas, de antemão, captando que você compreendeu que, na verdade, vamos fazer um jogo de sinal. E por quê? Porque é produtos, né? Produtos, fatores. Eu descubro o sinal através do jogo de sinal. Captando disso, eu faço a seguinte afirmação. Afirmação, você vai colocar em algum rascunho aí. Afirmação. Fatores, coloquem algum rascunho que eu vou apagar aqui. Fatores, isso aqui é extremamente importante. Com sinal positivo, podem ser ignorados. Podem ser ignorados. Fatores com sinal positivo podem ser ignorados. Vou pintar aqui, ó, ignorados. E eu pergunto de vós, por que os fatores com sinais positivos podem ser ignorados? Muito simples. Se você olhar para um jogo de sinal, o sinal de mais ele é sempre ignorado. Quer ver? Vamos colocar todos os jogos de sinais. É mais com menos, é menos com mais com mais e menos com menos. E vamos perceber que que o mais sempre é ignorado. O mais é ignorado aqui dá menos. O mais é ignorado aqui dá menos. O mais é ignorado deu o outro mais. Menos com menos é mais. Pronto. Então, o mais sempre é ignorado no jogo do sinal. Ele não influencia. Mais com menos, o mais nem acontece, deu menos, ou seja, tanto faz o mais está aqui como não. Menos com mais, deu menos, ou seja, tanto faz o mais que está não. Mais com mais, deu mais, ou seja, esse mais nem ligou. Então, o mais, o sinal positivo, ele não influencia em um jogo de sinal. Ele não tem influência. Não tem. E isso é muito bom, essa conclusão,
essa observação aqui. Por quê? Porque isso reduz o nosso estudo aqui. Perceba que isso aqui é o primeiro exemplo, então a gente vai fazer toda uma explicação para poder começar. Isso reduz muito. Por quê? Porque o que eu identificar que for positivo só um detalhe, guys, coloque mais aqui, tá? Coloque mais. O que eu identificar que for positivo aqui, o que eu vou fazer? Eu nem vou ligar. Eu não vou ligar porque o sinal do mais não vai influenciar. Então vamos lá, o que é positivo aí? Desses 5 fatores, o fator 3 é um número positivo. Então é um fator positivo. Isso aqui não vai influenciar. Eu não vou fazer estudo para ele do sinal. Esse fator aqui é x mais 2 ao quadrado. O fato de ter quadrado faz com que fique positivo. Então, isso significa que esse fator aqui também vai ser ignorado. O x mais 2 ao quadrado será ignorado. E olha que coisa boa. Já estamos dispensando um monte de fatores e isso reduz nosso trabalho. O x mais 5 ao cubo, esse aqui a gente vai estudar. Esse aqui não será ignorado. Eu vou colocar, para cada um a gente vai ter que colocar uma reta. Então eu vou colocar uma linha aqui para o x mais 5 ao cubo. Vou colocar uma linha. Cada um desses, guys, cada um desses fatores que a gente vai estudar, eu vou colocar uma linha. E a gente vai colocar uma linha uma embaixo da outra. E a gente vai já entender o porquê direito, mas isso será para nós termos um parâmetro do estudo do sinal. Ok, só um detalhe, você pode erroneamente, ou equivocadamente, melhor dizendo, você pode imaginar que isso aqui, esse termo x mais 5 é positivo por causa do mais, que não tem nenhum menos. Mas eis que chamo a sua atenção. Não é porque tem um mais que será positivo. Esse sinal aqui, ele pode assumir um valor negativo com toda a certeza do mundo. Como é que eu enxergo isso? Simples. Esse x é qualquer número. Em particular, ele é negativo. E ele pode ser, por exemplo, menos 10. E se eu fizer a conta aqui com menos 10, vai dar negativo. Ele pode ser negativo, como ele pode ser positivo. Pode ser zero. Pode ser qualquer coisa. Então, isso aqui, muita gente às vezes pode imaginar, isso aqui é positivo, eu vou ignorar. Não, esse termo como um todo, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, não é ignorado. Você pode dizer, professor, tá a mesma coisa daqui. Não é a mesma coisa daqui porque tinha um expoente par. O expoente par já mata o sinal de uma expressão. Ok? Aqui tem expoente ímpar, então expoente ímpar não mata. Que, aliás, já vou falar um detalhezinho muito bom sobre o expoente ímpar. Guys, expoente ímpares não influenciam no sinal. Eles não estão nem aí para sinal. Função ímpar, o expoente ímpar não quer saber do sinal. Como ele não quer saber do sinal, pronto, a gente não precisa, vai precisar só do sinal do x mais 5, ou seja, só da base. Então significa que a gente vai tirar o 3 daqui, ó. E eu vou dar o sinal só do x mais 5. Então veja que coisa boa, perdão. Eu estou com o nariz um pouco entupido. Veja que coisa boa. Como o expoente ímpar não liga, ele não influencia em sinal, toda vez que tiver potência de expoente ímpar, eu vou estudar o sinal apenas da base. Isso é muito bom, então vou estudar o sinal só do x mais 5, já que ele não vai influenciar. E já que eu tirei o expoente daqui, esse parêntese passa a ser desnecessário. Beleza? Só do x mais 5, que é um termo de ordem 1 que a gente sabe estudar. Então dos 3 de cima sobrou só 1. Agora dos 2 de baixo, deixa eu botar, perdão, eu preciso respirar um pouco mais forte que o nariz entupiu. Deixa eu colocar um pouco mais, eu colocar aqui positivo, tá? Para não complicar agora, que depois eu vou fazer outro caso para entender melhor. Não quero botar muita informação nessa questão não. E guys, esse aqui, mais uma vez, tem expoente par. Então expoente par mata o sinal, a gente não vai precisar estudar o sinal dele. E
sobrou mais esse termo aqui. Guys, só um detalhe, bora fazer dê um pause. Vou fazer uma alteração nessa questão. Deixa do jeito que estava, menos. E os points vamos mudar. Eu acabei me enganando aqui. E coloquei 2, mas não era ter colocado 2 não. Coloque, não, deixa sem point, Então como agora a situação mudou porque ele está sem, ele já está sem expoente, então a gente vai precisar estudar o sinal dele, que é do x mais x menos 1, ok? Do x menos 1 a gente vai estudar o sinal. E finalmente esse termo aqui, guys, esse termo também tem expoente par, então mata o sinal de toda a base e por aí, e aí cai naquele caso que eu tinha falado para vocês. Não tem problema ser ordem 5, podia ser qualquer coisa aqui, qualquer coisa que não iria atrapalhar, porque o expoente é par, então a gente não vai precisar estudar o sinal. Ou seja, guys, nós vamos precisar estudar o sinal somente do x mais 5, do x menos 1, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz aquele jogo de sinal que eu falei para vocês. Mas isso será na próxima parte dessa aula, porque a gente vai quebrar aqui para não ficar longa. E aí eu vou ver se eu consigo ajeitar o meu nariz. Enfim, ok? E thanks.